Então, galerinha, como vocês receberam aí, a gente vai falar hoje sobre criatividade, tá? Na verdade, a gente vai fazer uma introdução, assim, em relação à criatividade, ok? É um material muito interessante que depois eu disponibilizo para vocês e aí vocês vão entender melhor ali, vou dar algumas referências da onde eu tirei isso e vocês podem até se aprofundar no assunto, tá? Criatividade, na verdade, ela é quase que uma habilidade para quem assistiu a nossa aula anterior, nosso encontro anterior, é aquela habilidade crucial, né? A gente tem a ideia de que ser criativo, eu tenho que ter uma mente de artista, e vocês vão perceber que isso não é a realidade, não é a verdade, tá? Isso, na verdade, é uma crença que colocaram na nossa cabeça e a gente acredita piamente nisso, né? Então, pensando nessa ideia de criatividade, a gente sabe que para ser criativo, a gente passa por um processo, né? E esse processo criativo, ele pode ser chamado de clássico, que é o processo, digamos assim, o old school, né? Onde a gente, dentro de um universo linear, dentro de um universo separado, de escassez e competitivo, a gente tem soluções velhas para problemas novos. O que seria isso? A gente passa por um processo criativo que é o processo de preparação, que é a primeira etapa dele, né? Esse processo de preparação é a apresentação do problema. Depois a gente passa por um processo de incubação, que daí é o momento onde a gente começa a desenvolver ideias, né? A desenvolver soluções. A terceira etapa é a etapa da iluminação, onde a gente fala, opa, eu acho que a gente pode ir por aqui, acho que a ideia é essa. E depois a gente verifica se essa ideia realmente ela é válida quando a gente soluciona o problema, né? Então o problema pode ser solucionado através dessa ideia, ou a gente pode gerar um novo problema. O que acontece na verdade, galera? Nesse processo, nessas etapas marcadas, a gente fica muito preso a uma única solução. Parece que a gente tem que, ao tempo inteiro, encontrar a solução certa. E aí onde a gente entra naquele processo de que eu não sou criativo, eu não sei encontrar a solução certa, eu copio a solução, eu copio a ideia do outro, porque eu não consigo ter a minha própria ideia, e assim vai toda a nossa dinâmica. E isso nada mais é do que resultado disso aqui, ó, das nossas crenças, das nossas experiências, os ambientes em que a gente vive, tudo isso, ele molda a nossa forma de pensar sobre o mundo. Você é o que você acredita, o que você aprendeu, o que você viveu. E isso é uma verdade, né? É uma máxima. Aí, até aí tudo bem, né? O problema é que quando começa a mudar, quando o mundo começa a mudar, e a gente está vivendo essa mudança no mundo nesse exato momento, requer que a gente tenha também a mudança das nossas formas de pensar, das nossas formas de ver o mundo, das nossas formas de a gente se adaptar à nova realidade. A ideia, basicamente, é da gente atualizar o nosso software, né? Se a gente fosse um computador. É como se a gente fizesse atualizações sempre. E esquecesse ali de rodar aquela versão antiga, que é a versão das nossas crenças antigas. Isso é muito legal, não é uma frase minha, é uma frase do Murilo Gun. Foi da onde eu tirei, basicamente, onde eu compilei todo esse material sobre criatividade do curso que ele dá. E eu vou falar para vocês ali no finalzinho, vou direcionar vocês para ver se esse curso ainda está disponível. E é muito interessante de vocês fazerem. Então, fixa bem isso aí na cabeça de vocês, a ideia das suas crenças, das suas experiências, dos ambientes em que você vive e como isso formata quem você é, tá? Nesse processo, a gente vai descobrir aí no decorrer da nossa conversa, um novo modo de processo criativo, que é o processo moderno, onde vem de um universo muito mais complexo, vem de um universo circular, de um universo de abundância e de um universo colaborativo, tá? E aí as soluções que serão encontradas através da combinação dessas ideias, elas são soluções novas, elas são soluções
que podem sim fazer com que você chegue no seu objetivo com muito mais lucidez e menos estresse, trazendo assim para um universo mais orgânico e a tua ideia mais aplicável. A gente vai desmiuçar isso aí de uma forma bem mais objetiva e mais clara, tá? E nesse processo, se vocês olharem bem a figura aqui, ó, essa figura parece um cérebro, né? Dá uma ideia de cérebro, não dá? Dá, né? Então, eu tenho aqui um lado do cérebro, onde seria o nosso processo criativo clássico. Olha como você vê que o processo criativo clássico, ele é bem padronizado. Lembra lá como eu configurei o processo para vocês? Etapas, tudo muito bem quadradinho, tudo muito bem, né? Cada um no seu quadrado, tudo dentro da caixinha. E aí traz essa ideia para o nosso cérebro exatamente assim. Um padrão que tudo tem que estar dentro da caixinha, tudo tem que ser da forma que eu acredito, fixo, né? Do outro lado, a gente tem uma dinâmica muito mais complexa, né? Complexa, circular, abundante, dá uma ideia de que está tudo meio que conectado, né? Aqui parece que as coisas estão conectadas até a página 2, né? Aqui não, aqui parece que tem uma fluidez, tem um flow, tem uma dinâmica, uma conexão mais presente, né? Aqui seria uma configuração do nosso processo criativo moderno, onde a gente tem inputs, a gente combina esses inputs, a gente tem o output e a gente tem um feedback, ou a retroalimentação. A gente mantém isso o tempo inteiro em movimento. Perfeito? Essa é uma ideia mais real do mundo que a gente vive hoje e das transformações que esse novo cenário tem nos pedido, né? E nessa brincadeira de um processo criativo clássico, para transformar ele num processo criativo moderno, galera, eu chamo vocês para um convite ao esquecimento. Cara, como assim um convite ao esquecimento, né? Aí eu tenho uma frase para a gente começar essa discussão do Rubens Alves, onde ele diz o seguinte, ó: o que sabemos torna-se hábito de ver e de pensar. O que nos faz ver o novo através dos óculos do velho e o transforma no que sempre vimos e tudo continua do jeito de que sempre foi. Faz sentido para vocês essa frase? Se a gente pensar assim, ó, eu tenho uma forma de pensar em relação ao mundo, tá? E tudo que eu penso em relação ao mundo vai estar de acordo as minhas crenças e as minhas experiências, certo? Então, qualquer novidade que aconteça, que me seja apresentada, seja ela na minha vida pessoal, seja ela na minha vida profissional, eu vou sempre moldar essa novidade, eu vou sempre ver essa novidade com óculos do velho, com óculos das minhas crenças e das minhas experiências. E aí parece que aquela novidade continua do mesmo jeito, parece que não é novidade. Vocês conseguem entender essa ideia? É mais ou menos isso, tá? Então, para eu conseguir ver essa novidade como algo novo, como uma nova perspectiva, é necessário que eu esqueça o velho. É necessário que eu esqueça alguns padrões meus, algumas crenças minhas. Aí vem um problema, porque a sensação de esquecer, ela é muito ruim. Ela está sempre associada a uma coisa ruim, né? Por que ela está associada a uma coisa ruim, galera? Porque esquecer, se a gente parar para pensar, ela tá ligada à doença também, não tá? Tipo, Alzheimer. Cara, a Alzheimer, eu esqueço tudo, né? A pessoa que tem Alzheimer, ela vive num mundo paralelo, né? Então, esquecer dá uma ideia de doença, né? Esquecer dá uma ideia de que parece que você não tem memória, que tua memória é fraca, né? Então, a gente fica lutando ali para que a gente não esqueça das coisas, porque esquecer não é legal. Alguém disse pra gente e a gente legitimou isso de que esquecer não é legal, tá? E na verdade esquecer é uma necessidade. E esquecer é tão importante quanto lembrar. E eu vou mostrar isso para vocês. Porque para eu sair desse padrão clássico, onde a criatividade é algo
Galera, se a reunião acabar, a gente pode entrar no mesmo link, tá? Vocês entrem aí no mesmo link, beleza? E a gente retoma ela, tá? Então, esquecer é uma necessidade. E é tão importante quanto lembrar. Porque eu não tenho como só encher a minha cabeça, o meu pensamento de conhecimento e não me desligar de conhecimentos antigos ou de padrões antigos. Não tem como eu mudar o meu padrão para algo novo se eu ainda tiver o padrão velho muito apegado a ele. Então, essa ideia de esquecer é não a ideia mesmo de eu me reconstruir, de me reformatar, na verdade, tá? E aí, galera, vem uma dinâmica que está em alta, né? A mente rígida e a mente flexível. A mente rígida é aquela mente que está ancorada no passado, que não quer mudar suas crenças e às vezes tem até orgulho de dizer não, né? Não, eu estou sempre muito firme nas minhas ideias, eu gosto de pensar da mesma maneira e se convence de que vai continuar assim. Isso é uma mente rígida, entendeu? Eu acredito nisso e ponto final. Uma mente flexível é o contrário, né? É aquela mente que ela está aberta a mudanças. Ela se auto-questiona e ela tem um pensamento crítico até sobre o que ela mesma pensa, né? Então, um pensamento crítico sobre os seus pensamentos. Isso é uma mente aberta. Isso é uma mente tentando sair dessa caixinha que enquadraram a gente, tá? E essa é a dinâmica. Isso não vai muito, isso não é muito atual, porque teve um cara chamado Darwin que ele disse o seguinte, ó, que não é o mais forte e nem o mais inteligente que sobrevive, e sim aquele que se adapta às mudanças. Aquele que se adapta às mudanças é exatamente aquele que tem a mente flexível. É aquele que tem a mente que está aberta a mudar. Perfeito? Então, isso não é uma característica do mundo de hoje, da dinâmica de hoje. Na verdade, a gente foi moldado a pensar de uma forma fixa e irredutível, onde o mundo agora nos pede para ter uma mente flexível. E aí começa os nossos impasses, né? Os nossos desafios. Shoshin. Pensando numa mente flexível, eu trouxe para vocês um conceito budista chamado Shoshin, mente de principiante. O que significa isso? Significa estar com a mente livre, com a mente aberta. É a capacidade de conseguir momentaneamente esquecer alguns conceitos para não agir com preconceito e fingir que está vendo aquilo pela primeira vez. Vocês perceberam que preconceito está em negrito e eu escrevi ele com um hífen, né? Não é aquele preconceito de segregação social, sabe? Onde eu acredito em uma coisa e não acredito em outra, e o fato que eu não acreditar me faz me separar de um grupo. A ideia de preconceito aí é a ideia de eu acreditar em conceitos pré-estabelecidos. Perfeito? É aquela coisa de eu reproduzir algo que alguém disse e eu acredito e não quero mudar. Perfeito? Então eu preciso reagir a esse tipo de preconceito de uma forma que minha mente se abra para novos conceitos ou para que eu veja aquilo pela primeira vez, tá? Então, e isso tudo mexe muito com a nossa questão profissional e eu vou falar aí a respeito disso para vocês, tá? E aí a ideia é que uma acumulação de conhecimento, quando eu falei anteriormente, né, que a gente fica ali acumulando conhecimento, pode nos levar a uma fossilização do processo cognitivo. E aí o que acontece? Bloqueia a minha criatividade, esse acúmulo de conhecimento, porque eu só estou absorvendo, eu não aplico, eu não direciono esse conhecimento, eu não esqueço de conhecimentos antigos para dar espaço para eu viver e me conectar com novos conhecimentos, entende? E aí, eu não estou aqui dizendo que conhecimento não é importante, tá? Mas também é importante que você tenha essa mente aberta, perfeito? É importante ter conhecimento, lógico que é, mas eu preciso ter minha mente aberta para novos conhecimentos.
E aí vem um conceito muito legal, e a gente já começa a prática da ideia de esquecimento a partir do conceito de zona de conforto. Para eu mudar, né? Quem está acompanhando aí as nossas aulas, a gente tem falado sobre mudar é necessário, não mudar é fatal, etc. E mudar é sair da zona de conforto. E é muito louco isso, né? Porque eu preciso sair de uma zona de conforto. Não é louco? Né? É uma lógica semântica muito louca, né? Como é que eu vou sair de algo que é confortável? Quem inventou isso é para deixar a gente maluco, né? A zona de conforto é ruim. O que é que o nosso cérebro começa a pensar quando a gente fala assim, puta, eu preciso sair da minha zona de conforto? Fala, cara, mas você tá na zona de conforto, você tá louco querer sair da zona de conforto? Não é uma ideia meio que deixa a gente maluco? E aí, na primeira dificuldade que você encontra ao sair da zona de conforto, você faz o quê? Opa, vou voltar para minha zona de conforto. Deu merda. Entende? E aí, a zona onde eu preciso, onde eu vou me sobressair, onde eu vou fazer coisas diferentes, é a zona do desconforto. Você fala, cara, eu não quero isso para mim. Né? Automaticamente, as tuas conexões cerebrais falam, cara, não é legal isso, eu vou continuar para minha zona de conforto, tá? E aí, o que acontece? A gente fica muito bom em enrolar a gente mesmo. A gente fica muito bom em nos convencer a ficar na zona de conforto. É massa estar ali. É o meu conforto. Então, nomes que criam rótulos e rótulos viram crenças, a gente age basicamente através desses rótulos. Perfeito? Então, essa é uma ideia daquele processo criativo clássico que nos faz manter a nossa criatividade em baixa. Deixa a gente castrado de ideias, de imaginação, de criatividade. Perfeito? E aí eu convido vocês a entrar nessa dinâmica do Shoshin, da ideia de ter uma mente mesmo de principiante, onde tudo é novo, onde eu posso experimentar tudo. Eu posso até experimentar coisas antigas combinando com coisas novas. Perfeito? E aí, a gente não chama mais a zona de conforto de zona de conforto. A gente vai chamar agora de zona de estagnação. Não fica mais interessante? Zona de estagnação me obriga a me mexer. Pô, eu estou estagnado. Eu me senti estagnado algum tempo atrás em relação à minha profissão. Eu falei, cara, eu me estagnei, eu preciso achar algo novo. E foi onde eu pulei para o CrossFit. Tá? Eu já estou me sentindo também numa zona de conforto no CrossFit e já estou querendo desenvolver outras coisas. Hoje já estou no flow. Hoje já estou nessa dinâmica de dividir o meu conhecimento com profissionais e estudantes de educação física. Eu já estou saindo da minha zona de estagnação, tá? E a zona de diferenciação seria aquela nossa zona de desconforto antigamente. Por que diferenciação? Aqui é onde eu vou me diferenciar. Aqui é onde eu vou encontrar ou estar cada vez mais próximo do meu propósito. É na minha zona de diferenciação. Então, a partir de hoje, vocês vão combinar comigo que vocês vão sair de uma zona de estagnação e vão para uma zona de diferenciação. A gente não vai mais usar o termo conforto e desconforto. Beleza? Hoje a gente vai ter uma mente, vamos começar a praticar o Shoshin, essa mente de principiante. Perfeito? Nessa dinâmica, todo o processo de aprendizagem, de crescimento, de melhoria, de mudança, todos eles estão aqui, na zona de diferenciação. É onde tudo acontece, é onde acontece a magia da vida. Então é assim que a gente vai pensar. Vou começar a convidar vocês a fazer algumas mudanças de mantra, para que a coisa comece a ficar mais leve e mais clara na cabeça de vocês e na dinâmica do dia a dia aí de cada um de vocês, tá? Galerinha, a nossa reunião, essa primeira etapa, a gente vai encerrar aqui e aí vocês vão entrar no mesmo link que eu enviei e a gente se encontra daqui a pouquinho, daqui uns 2 minutinhos. Perfeito? Vamos lá.